Boa noite. Vamos abrindo o estudo da noite com o prefácio que fazemos com esta obra Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 21, onde tem como título Compreendendo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Sigamos compreendendo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistados por teu esforço, constitui bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Não te furte deste modo a lavoura do bem, a pretexto de te sentir ainda sobre a influência do mal. Até alcançarmos triunfo pleno sobre os nossos desejos maçãs, sofreremos da vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. Tentação da luxúria, tentação da vingança, tentação da cobiça, tentação da crueldade. Tentações de todos os martírios que emergem do poço de nossos impulsos instintivos ainda não dominados. Se a tentação, contudo, nasce de nós, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-nos para a esfera superior. Não te espante assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Segue a luz e acertarás o caminho. Riquezas mediúnicas, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagrações à virtude são tesouros do Senhor que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro de nossas profundas inferioridades, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertence de modo algum, mas sim a glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir hoje e sempre. Paz para todos nós. Pedimos ao nosso irmão Bira fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Boa noite. Levemos nosso pensamento ao Pai Celestial, Pai Eterno, Todo-Poderoso. Neste momento estamos aqui reunidos em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, com a certeza que aqui Ele está, pedindo, agradecendo e nos unindo neste amor fraterno. Pedimos bênçãos para todos que aqui estão, aqueles que não puderam vir, para todos os irmãos necessitados, encarnados e desencarnados. Pedimos que os Espíritos de Luz orientem o nosso palestrante de hoje, nosso colega, nosso irmão, que vai nos explanar esse assunto maravilhoso sobre ti, Senhor.
Que os espíritos de luz estejam presentes agora e na segunda parte, nos auxiliando, nos dando força. Essa palavra para o irmão dá início aos nossos trabalhos. Em nome de Jesus, nosso irmão maior, de Maria, nossa mãe espiritual de toda a humanidade, e da equipe de Joana, damos início ao estudo da noite, com muito obrigado a ti, mestre, em que caberá a exposição ao nosso irmão Wellington. Boa noite a todos. Então, dando continuidade, ao estudo do Livro dos Médiuns, ao capítulo 24, hoje nós vamos ver os itens 263 e 264. O modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Apesar de ter menos gente hoje, espero que tenha a mesma participação da semana passada. Então, para a gente começar a ter o entendimento de que modo que a gente pode fazer essa distinção entre bons e maus, eu achei por bem retomar um pouco daquele assunto iniciado na semana passada no Livro dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, ele fala sobre a escala espírita. Então, a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de se despojar. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. E a primeira compreende os espíritos puros. Eles atingiram o grau supremo da perfeição. E aí, o que vem a ser, essas 3 categorias? Então, na terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Tem várias outras subdivisões. Eu estou pegando só as características gerais, para a gente ter um entendimento. Nos espíritos imperfeitos, tem a predominância da matéria sobre o espírito. Somos nós, vulgarmente chamando, somos nós encarnados. No mundo espiritual. Tem a propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não compreendem. Na linguagem que usa, revela o caráter. Na segunda ordem, que são os bons espíritos, já tem a predominância do espírito sobre a matéria. Tem o desejo do bem. As suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria, outros a bondade, e aí eles se juntam por afinidade. E os de primeira ordem são os espíritos puros, não tem mais nenhuma influência da matéria, tem a superioridade intelectual e moral absoluta com relação a todos os outros espíritos, das outras ordens. Isso é só para deixar claro, se alguém ficou ainda com dúvida da semana passada, essa subdivisão. E qual a importância da gente identificar um bom de um mau espírito? É trazer para a nossa realidade. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. A gente não identifica num companheiro de trabalho quem tem um bom caráter e quem não tem? Na escola, no ciclo de amizade. É a mesma coisa. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 6. Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
O Espiritismo revela em outra categoria, bem mais perigosa, de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. Claro, nós não estamos em um espelho, vamos dizer assim, vulgarmente dizendo. No mundo espiritual, a gente é uma réplica. Ou todo mundo acha que quando desencarnar, todo mundo vai virar um espírito perfeito. Não, a gente leva as nossas imperfeições. Então lá vamos encontrar espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que passaram na Terra para erraticidade e tomam nomes venerados sob a sua máscara de que se cobrem, para facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade consciente, audiente ou falante. Ainda no Evangelho, no item 10, os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados, há-os também em muito maior número entre os espíritos orgulhosos, que aparentando amor e caridade semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando-lhe de através de seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios aceitem. Aí já nos acende aquele alerta, né? A fascinação. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm, senão só muitos bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passa-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. É o que sempre... Né? Uma autossuficiência que a pessoa tem em ter aprovação, em achar que precisa como é que eu posso dizer? A autossuficiência, você achar que está sempre superior a alguém. E é aquilo que sempre seu Pedro, Cláudio, bate na tecla. Tudo passa pelo crivo da razão. Se tem uma palavra mal colocada que deixa algo a ser interpretado, pensa, analisa, raciocina, leva para outro. Mas não divulgue. Para poder... ter consciência de que... E isso a gente vai ver mais à frente. Convide, pois, comigo em que todas as vezes que o Espírito indica como remédio os males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois se encontram mais ecos e simpatias. Então, é o que eu acabei de falar. Pensa, leva para outro, analisa, verifica se não está contradizendo a ciência, porque a fé raciocinada com a ciência, ela caminha junto, e nunca que um espírito de ordem elevada, ele vai contradizer a ciência. Ele não vai contradizer. Se tiver algo contraditório, já acende aquele sinal de alerta. E ainda no livro Que é Espiritismo, Noções Elementares do Espiritismo, Escolhas da Mediunidade. Um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens, eles querem ser obedecidos. Os bons nunca se impõem. Aí tem a palavra lá, nunca. Nunca. Eles dão conselhos. É um psicólogo, Ele dá o conselho. analisa aquela orientação.
É só pensar, né? Às vezes, nossa mãe, nosso pai nos dava conselhos. E o que a gente fazia? Nossos. Muitas das vezes não seguia. E o que os pais muitas das vezes faziam? Deixa quebrar a cara. O mundo é um professor muito cruel. Não obedece para ninguém. É. Esses são os espíritos bons. Ele dá o conselho. Ele dá o livre-arbítrio de seguir ou não. Ele não lhe impõe. Dá o conselho. Não quer seguir? Deixa. Ele vai aprender mais à frente. A mediunidade seria uma dádiva de Deus, sem vontade de Deus. Quando nós vemos uma pessoa, temos pessoas que têm várias vicissitudes, têm uma ligação forte com o que é vulgar, com o que é Mau caráter. mau caráter. Nós tiramos seu filho, basta dizer assim, é um gosto musical. Quando uma pessoa pega uma música e denigre a imagem da mulher, e a pessoa, porque é moda, porque tem que seguir, a pessoa vai adiante, bota aquela música. E geralmente, hoje a pessoa vai numa praia, com esse JBL, com esse sendo verdadeiro, ou ele falsificado, mas assim, cada sombrinha que tem é um som mais altura, assim, cada coisa assim que você fica de um jeito. E se tiver uma pessoa de mais idade, você não pode, é melhor você mudar de local do que ficar no campo com uma coisa que fere aos ouvidos de uma pessoa de bem. Uma pessoa que pelo menos procura ser evoluir, procura ser uma pessoa seguindo os ditames do Cristo. É difícil. Não, mas eu é vejo da mediunidade. Você meditar. Exatamente. E nós vemos pessoas, eu pelo menos já vi, pessoas de baixo padrão de caráter e mediunidade. Aí eu fico me perguntando, não seria uma dádiva de Deus a mediunidade? Ou não? É uma coisa que pode ser para, vamos dizer, para qualquer um. A mediunidade todos nós temos. O que difere é o grau Do estudo, até do aprendizado, né? do seu desenvolvimento. Eu diria, o uso que eu faço dela. Aí que vai caber. Aí vai depender da minha formação. Aí que vai caber. A minha formação vai direcionar ela. E eu vou ser responsável. O médium que ele utiliza ela de forma errada, ele vai ter uma consequência futura. Ele não está pensando nisso agora, mas ele vai ter uma consequência futura. E por Deus- utilidade, ele vai ter Deus, aproximação de espíritos também que não são de boa índole. Deus proporciona a todos a possibilidade de redimir as suas dívidas. Foi dada a possibilidade a essa pessoa. Se ela está fazendo mau uso de sua mediunidade, em vez de diminuir a sua dívida, ele está contraindo mais. E aí depois ele vai ter que arcar, porque tudo que se faz, tudo que se colhe, planta. Tudo que se planta, colhe. Obrigado. Então, tudo que ele está fazendo, está tudo na consciência dele. Ele só não despertou no momento ainda. Tem a possibilidade ainda de mudar. Nunca é tarde para Cristo. Ele pode ainda mudar. Uma pergunta dessa no livro dos médicos. Kardec fez ao Espírito de Verdade. Porque existem muitos
indivíduos na decadência moral e tem mediunidade, a resposta do Espírito de verdade, para que ele receba instruções do bem para a sua evolução. Se ele não evolui, ele vai responder por isso. Sim. E hoje, né, na transformação em que o globo passa, nós tivemos essa decadência cultural, moral, na área da política, da justiça. Estamos vendo tudo isso. Para ver se a gente se envolve. Se nos envolvermos, vamos responder com isso aí. E todos eles são médios. Então estão fazendo essas músicas, essas letras em decadência, porque eles estão na mediunidade deles de inspiração afins, a mesma afinidade de entidade espiritual, para ver a decadência. É cada um que deve escolher usar a razão, como Kardec pede, Deus com os espíritos, usar a nossa razão também no nosso dia a dia. Dando continuidade, daí resulta a impressão que em nós produzem os maus espíritos. É sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. Ela provoca uma agitação febril, movimentos bruscos e desordenados. A dos bons espíritos, não. Ela é calma, branda e agradável. E isso a gente consegue observar claramente numa sessão mediúnica. E Jesus ele disse que o que mais me agrada é um exemplo. A favor do exemplo, né? Uma certa vez, um irmão fazendo um esclarecimento a uma entidade espiritual, ele chegou para a entidade e falou: meu irmão, tenha calma. Ele disse: quem és tu para me chamar que tenha calma? Hoje mesmo, no almoço, não foi teu paladar, tu jogasse o prato na tua esposa. E aí? Aí o cara veio um exemplo, né? O tempo todo a gente vigiado, se policiando. Quanto a essa parte que você colocou muito bem, essa decadência na parte da letra, da música, aí parece que é Paulo que diz: estamos a todos os instantes uma nuvem de testemunhas. Então, quem induz aqueles jovens, aquela decadência, vai prestar conta. Também. E entidades espirituais também, né? Então, para se evoluir, aprender com a gente. Nós vemos exemplos de grandes médios que entraram em decadência. Exato. Porque se afastaram do verdadeiro caminho de Deus. O verdadeiro exemplo que Jesus deixou para nós. Né? É aquele caminho reto, sóbrio, de amor. E até perder a mediunidade. Provavelmente, porque uma decadência ele vai um bloqueio, né? dar um bloqueio. Não perde, mas é bloqueado. Esse perder que Kardec e o Espírito de Verdade esclarece para nós, o perder é a essência porque eu não evoluí. Então eu tenho comigo uma nuvem de testemunhas de decadência. Eu não ajudei a eles, né? Então ele vai estar sempre com a mediunidade na decadência. Quando Kardec diz: se fizeres as tuas tarefas mediúnicas na seriedade, na honestidade, se não, tem algum espírito verdade ali naquela reunião? Não. Ele diz: nós nos afastamos e deixamos que o leviano siga todo exemplo. É justamente agora do que vai se tratar esse texto. Ele é um pouco longo. Eu vou dar uma introdução, vou explicar do que se trata, e aí eu vou partir para a parte do diálogo, que para entender como é que ocorre isso. Na Revista Espírita de julho de 1858, ao texto Espíritos Impostores, o falso Padre Ambrósio. Um dos escolhos apresentados pelas comunicações espíritas é dos espíritos impostores, que podem induzir em erro quanto à sua identidade e que, ao abrigo de um nome respeitável, tentam passar os mais grosseiros absurdos. Isso a gente já estudou, que eles se utilizam outros nomes de pessoas mais respeitáveis. Para iludir. Senhor? Para iludir. Para iludir. E eles passam as mais grosseiras atrocidades, absurdos, e mesmo assim o médium invigilante aceita. Em muitas ocasiões, esse perigo nos tem sido explicado. Entretanto, ele nada é para quem perscruta
tanto a forma quanto ao conteúdo da linguagem de seres invisíveis com as quais entra em comunicação. É o estudo. É por isso que é sempre batido o martelo que o médium não pode parar de estudar. Não é possível repetir aqui o que temos dito a tal respeito. Leia-se atentamente o que dizemos nessa revista, em O Livro dos Espíritos e em nossa instrução prática, e ver-se-á que nada é mais fácil do que se presumir contra fraudes semelhantes, por menor que seja a nossa boa vontade. Ele dá aquele puxão de orelha e diz que nós só somos iludidos porque nós somos invigilantes, não prestamos atenção, porque já foram dadas as instruções e mesmo assim nós nos deixamos nos iludir, porque somos imperfeitos, não estamos praticando o estudo, não estamos levando pelo crivo da razão, não estamos colocando em julgamento e queremos acreditar no fantástico. E isso não é espiritismo. Reproduzimos apenas a comparação que se segue, por nós citadas alhures. Supomos que no quarto vizinho a este que ocupais estejam vários indivíduos desconhecidos e que não os possais ver, embora os escutes perfeitamente. Não seria fácil, por sua conversa, reconhecer se se trata de ignorantes ou de sábios, de gente decente ou de malfeitores, de homens sérios ou de estouvados, de pessoas finas ou de gente rústica? É a mesma situação. Nós ouvimos, nos sentimos, não vemos. E mesmo se virmos, muitos podem mudar seu aspecto, sua aparência. E como é que a gente identifica? Como é que a gente... Há várias pessoas que conseguem iludir outra através da sua vestimenta, começa a falar, é assaltado. Mas você pode perceber que aquele coleguinha que está ali se passando por pessoa de bem, ela vai deixar indícios. É a mesma situação. Só cabe a nós estarmos atentos. Nós, ser humano também, sempre usamos nossa máscara, né? Queremos ser o que não somos. Mas não conseguiremos iludir muito tempo. A máscara está com a convivência. Na convivência, nós vamos mostrar quem somos realmente. Né? Façamos outra comparação, sem sairmos da nossa humanidade material. Suponhamos que se vos apresente alguém com o nome de um distinto literato. Ao ouvir o nome, recebê-lo-eis com toda a consideração devida a seu suposto mérito. Mas se ele exprimir como uma mariola, reconhecê-lo-eis imediatamente e o expulsareis como um impostor. Dá-se o mesmo com os espíritos. Eles são reconhecidos pela linguagem, pelo diálogo. O espírito superior é sempre digno em harmonia com a sua sublimidade dos pensamentos. Jamais uma trivialidade lhes macula a pureza. A grosseria das expressões baixas é peculiaridade dos espíritos inferiores. Todas as qualidades e imperfeições do espírito se revelam na sua linguagem. Está batendo direto nisso. Temos que prestar atenção na linguagem. Pode-se, assim, e com razão, aplicar-lhes a frase de célebre escritor: o estilo é o homem. E aí, as reflexões sugeridas por um artigo, né? Está em francês aqui, não sei falar francês, mas fui atrás da tradução. Espírita de Nova Orleans, no mês de dezembro de 1857. O que aconteceu? Foi uma conversa estabelecida através de um médium entre dois espíritos, que se dizia ser o padre Ambrósio e o outro Clemente XIV. O padre Ambrósio foi um respeitável sacerdote falecido em Louisiana no século passado e era um homem de bem, grande inteligência e deixou uma memória venerada. O que acontece? Nesse diálogo,
foi, né, e publicaram. E eles perceberam que era inconcebível o diálogo ter sido realizado pelo padre Clemente, pelo padre Ambrósio e Clemente XIV, devido à humanidade, bondade, inteligência do padre Ambrósio. E na comunicação ficou nítido que não era ele. Era como hoje aparecem mensagens, né, supostas mensagens, dizendo que Chico Xavier fez uma comunicação que é a favor do aborto de anencéfalos. Opa, peraí, Chico Xavier? A favor do aborto? Tá algo meio... Foi mais ou menos, né, uma comparação esdrúxula, mas mais ou menos isso. E aí eles pegaram esse texto e trouxeram para a revista para nos mostrar o que realmente acontece. Pensamos que a evocação do verdadeiro e do falso padre Ambrósio poderia oferecer matéria útil para observações relativas aos espíritos impostores. Foi o que fizemos, como se pode ver pela seguinte entrevista. E aí eles viram que o pessoal havia cometido uma falha, né? Esse médium lá, na época nos Estados Unidos, cometeu essa falha. Aí ele falou, não, vamos evocar o verdadeiro e quem se passou por ele. E tirar limpo, né? Então fizeram a evocação. Peço a Deus Todo-Poderoso permitir que o espírito do verdadeiro padre Ambrósio, falecido em Lusiânia no século passado, e que deixou uma memória venerável, venha comunicar-se conosco. E aí o espírito veio. Aqui estou. E aí teve toda a entrevista, né? Tereis a bondade de dizer que se fosse realmente vós e Clemente XIV que tivestes a conversa relatada né, na revista Espírita de Nova Orleans, cuja leitura fizemos na sessão passada, lamento os homens que foram vítimas dos espíritos, tanto quanto lamento a esses. Já vê a diferença da linguagem. O espírito não julgou. Ele lamentou o espírito que se passou por ele e lamentou aquele médium que foi enganado. Qual foi o espírito que tomou vosso nome? Um pelotiqueiro, né? Um trapaceiro. E o interlocutor era realmente Clemente XIV? Era um espírito semelhante ao que me tomou o nome. Aí vem aquela pergunta, né? Como pudestes permitir coisa semelhante em vosso nome? Por que não viestes desmascarar o impostor? Aí o que ele responde? Porque nem sempre posso impedir que os homens e os espíritos se divirtam. Compreendemos quanto aos espíritos, mas quanto a essas pessoas que recolheram as palavras, são gente séria, não buscavam divertimento. Ele quis dizer, né, do médium que foi enganado. Aí ele dá aquela tapa de luvas, né? Uma razão a mais. Eles deveriam pensar logo que tais palavras não poderiam deixar de ser a linguagem de espíritos zombeteiros. Não é médium? Não é sério? Então tem que trabalhar com seriedade. Ele tem que saber. Porque os espíritos não ensinam em Nova Orleans princípios perfeitamente idênticos aos que ensinam aqui. Aí ele está falando a comparação do que estava acontecendo nos Estados Unidos e na época na França, né? Em breve lhe servirá a doutrina que vos é ditada, apenas haverá uma. Foi justamente o que Kardec fez. Colheu várias informações de todo o mundo, estudou, passou pelo crivo da razão e compilou. Coisa que Kardec diz, quando um médium comete um deslize na sua personalidade, na sua conduta, ele diz, esteja atento à comunicação dele. Isso é, se for uma comunicação de orientação, né? Kardec adverte isso.
E por isso que ele procurava os seus médios de confiança para fazer a autenticidade, né, dessas comunicações. E aí continua a pergunta. Desde que essa doutrina deverá ser ali ensinada mais tarde, parece-nos que se fosse imediatamente aceleraria o progresso e evitaria que alguns tivessem dúvidas prejudiciais. Aí a resposta do Espírito. Olha a sabedoria. Os desígnios de Deus são sempre impenetráveis. Não há outras coisas que à vista dos meios ele emprega para atingir seus objetivos parecem-nos incompreensíveis. É preciso que o homem se habitue a distinguir o verdadeiro do falso. Nem todos poderiam receber a luz de um jato sem serem ofuscados. Nós não temos capacidade para entender os desígnios de Deus e mesmo assim queremos julgar. Teríeis a bondade de nos dar vossa opinião pessoal relativamente à reencarnação? Aí o Espírito, né? Os Espíritos são criados ignorantes e imperfeitos. Uma única encarnação não bastaria para que tudo aprendessem. É necessário que reencarnem a fim de gozarem a felicidade que Deus lhe reserva. Aí ele vai continuando, né? E aí vou continuar, passar aqui para as outras perguntas, para que chame a atenção ao assunto pertinente tratado aqui. Na pergunta 12, rogamos a Deus Todo-Poderoso, permita que o Espírito que tomou o nome do Padre Ambrósio venha comunicar-se conosco. Então ele invocou o Padre Ambrósio, fez as perguntas, obteve as respostas. E aí ele invocou agora um impostor que se passou por ele. Aí ele responde, aqui estou, mas não quereais me confundir. Já viu que mudou o linguajar. Ele já começou o quê? Se impor. És realmente o Padre Ambrósio? Em nome de Deus te conjuro a dizer a verdade. Não. Que pensas do que fizestes em seu nome? Penso como pensavam os que me escutavam. Estava dando trela para ele, estava dando enchendo a bola dele e continuou. Por que te serviste de um nome respeitável para dizer semelhantes tolices? Aos nossos olhos, os nomes nada valem. As obras são tudo. Como pelo que eu dizia, podiam ver o que era realmente. Não liguei importância à substituição do nome. Foi o que nós já aprendemos. Não importa que nome o Espírito está dando. O que importa é o conteúdo da sua mensagem. Seu linguajar, o seu propósito. Ele utilizou de um nome. Mas e o conteúdo da mensagem dele? Condizia? Aí caberia a nós encarnados, né, fazer esse estudo. Por que não sustentas a impostura em nossa presença? A média, né? Por que não se passa por ele de novo? Porque minha linguagem é uma pedra de toque, com a qual não podeis enganar. Ele já falou. Você eu não vou conseguir enganar. Aí eles fizeram uma observação. Por diversas vezes nos foi dito que a impostura de certos espíritos é uma prova para a nossa capacidade de julgar. É uma espécie de tentação permitida por Deus, a fim de que, como disse Padre Ambrósio, o homem se habitue a distinguir o verdadeiro do falso. O que pensas do teu companheiro Clemente, 14? Não merece mais do que eu. Ambos necessitamos de indulgência. É a simplicidade, né? Dele. Tá vendo? Ele não se postou superior. Ambos necessitamos de indulgência. E aí ele pede, né? O médium pede para que o outro espírito que se passou por Clemente 14, para que ele venha. Aí ele fala, aqui estou desde que o falso Padre Ambrósio chegou. Ele já estava lá, ouvindo tudo e vendo. Por que abusaste da credulidade das pessoas respeitáveis? Por que nós inclinamos ao erro? Porque não somos perfeitos.
ele quer justificar um erro dele, dizendo que eu não errei, Foi induzido. fui induzido, eu sou imperfeito. Entendeu? Só tem curiosidade, né? É. Eu quero justificar isso. Aí ele faz a pergunta: pertenceis à mesma classe de espíritos que chamamos batedores? Ele, não, pois ainda é necessário raciocínio para fazer o que fazemos em Nova Orleans. Então não se iludam. Os espíritos, por mais imperfeitos que sejam, eles não são bobinhos, não. Somente se ele for um filosófico de vidas passadas, né? E aí, voltando lá para o Padre Ambrósio, verdadeiro, né? Ele pergunta: em que estado vos encontrais? Encarnado num mundo feliz e desconhecido para vós. E aí, sim, num assunto propriamente dito, isso tudo foi para exemplificar o assunto tratado hoje. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 24, item 263. Já dissemos que os espíritos devem ser julgados. Foi o que não foi feito, né? Que ele se passou pelo falso padre. Como os homens, pela linguagem que usam. Pode-se estabelecer como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que tenha chegado. O espírito realmente superior não diz unicamente coisas boas, como também as diz em termos isentos, de modo absoluto, de toda trivialidade. Se uma única expressão denota baixeza, isso constitui um sinal indubitável de inferioridade. Bastará conversemos algum tempo com ele para apreciarmos. Foi o que o Sr. Pedro falou. A máscara vai cair. Se você conversar, uma hora ele vai deslizar, a máscara vai cair. Se estiver numa reunião com seriedade, vai haver sempre um imprevisto que vai nos ajudar. Estamos na última reunião, então estamos colocando aqui para fim de estudo, né? Uma entidade quis iludir. Aí o que é que os nossos irmãos defeitores fez? Aflorou sua evidência e você viu na fisionomia do médico que aquela entidade já tinha visto outras vidas. Aí você perguntou: você já esteve aqui outras vidas, outras voltas. Aí a casa caiu, né? Então ele estava tentando iludir, né? Foi. Aí, no caso, ele perderia a oportunidade de ser ajudado. Ele estava sendo ajudado. Só que ele queria iludir. Aí não conseguiu, né? A espiritualidade o que ele faz? Como eu coloquei antes. Se estivermos numa reunião com seriedade, seremos ajudados. Por isso que André Luiz sempre fala: o médico de incorporação, o médico esclarecedor, o médico pacifista. Todos somos médicos numa reunião para ser ajudados. No livro Céu e Inferno, no capítulo 10, item 13, intervenção dos demônios nas modernas manifestações. A categoria dos espíritos se reconhece por sua linguagem. Os verdadeiramente bons e superiores têm sempre digna, nobre, lógica, imune de qualquer contradição. Ressumba a sabedoria, modéstia, benevolência e a mais pura moral. É concisa, clara e sem redundâncias inúteis. Os espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, suprem a vacuidade das ideias com abundância de frases. Todo pensamento implicitamente falso, contrário a essa moral. Conselho ridículo, expressão grosseira, trivial, frívola, qualquer sinal de malevolência, de presunção ou de arrogância são indícios incontestáveis da inferioridade de um espírito. O espírito superior só se ocupa de comunicações inteligentes visando instruir-nos. Aí foi um tapa para não deixar dúvida. Item 264. A bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Admita-se que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas. Aí lá na Revista Espírita de outubro de 1862,
Estilo de boas comunicações. Ele vem trazer um parâmetro, né, das boas comunicações que os espíritos nos trazem. Então, ele traz aqui, ó, buscar na palavra a sobriedade e a concisão, simplicidade, ensinamento, os espíritos superiores não podem seduzir senão os cérebros. Perdão. Ele traz aqui, né? Isso que eu falei são os espíritos superiores, os espíritos bons. Eles são assim, linguagem simples. Já os espíritos inferiores, que ele chama aqui de pseudo-sábios, que se fazem passar por espíritos bons, né? Eles substituem as palavras, né? Os vazios das ideias que eles têm por repetição. Palavras bonitas, inflar o ego do médium. Eles podem seduzir, se não os cérebros ocos como os seus, que tomam o europeu pelo ouro puro e julgam a beleza da mulher pelo brilho dos vestidos. Desconfiai. Os espíritos verbosos, de linguagem empolada e confusa, reconhecei a verdadeira superioridade pelo estilo conciso, claro e inteligível, sem esforço de imaginação. Ele quer dizer aqui que todo espírito superior, bom, ele vai trazer uma linguagem simples, em que poucas palavras ele vai dizer muita coisa, de muito significado. Já os maus espíritos, eles vão trazer palavras rebuscadas, lindas, bonitas, que vai brilhar o olho daquele imprudente médium, invigilante, que vai se encher de orgulho, achar que é especial. Tomar cuidado. E não sei se é cabido, mas coloquei um meio que resumo, se é que pode existir, de reconhecer a qualidade dos espíritos. Primeiro, bom senso. Temos que ter o bom senso. Observar a linguagem que usam e as ações. Sondar-lhes o íntimo, analisar as palavras, pesar, né, fria e maduramente. Então, analisar, estudar, observar. Desconfiar de nomes singulares e ridículos. Desconfiar dos que se apresentam dando nomes venerados e não aceita que diga, senão com muita reserva. E julgar os espíritos como julgamos os outros. Cada um saiba julgar a si mesmo. Como reconhecer um bom espírito? Só ocorre em exceções sérias. Eles não se orgulham do seu saber, nem se vangloriam. A linguagem é sempre idêntica. Simples. Tem arte de dizer muita coisa em poucas palavras. Não dão ordens. Não ficam dando elogio para o médium. Não gosta de futilidade. E só prescreve o bem dentro da caridade evangélica. Se fugir do evangelho e do raciocínio lógico, está errado. E de um mau espírito, vai estar sempre envolvido com as paixões humanas, linguagem baixa, pretensiosa e com arrogância, é ousado, sem se preocupar com a verdade, gosta de profetizar o futuro, dizer, vai acontecer isso, vai fazer aquilo, você vai ser isso, você fazendo isso vai ser aquilo. Só o pai sabe, Né? mas ele vai saber tudo. Usa uma linguagem pretensiosa, né? Ou seja, vaidosa, dá ordens, quer ser obedecido e não se afasta, mesmo que você fique meio relutante, ele não se afasta, ele fica ali. Dissipa exagerados elogios, estimula o orgulho e a vaidade. Aí o médium
cai de vez. Dá importância a particularidades mesquinhas, incompatíveis com ideias verdadeiramente elevadas, afasta da linha reta do bom senso, das leis imutáveis da natureza e exercita a desconfiança e hostilidade contra os que lhe são antipáticos. Então, se naquele meio alguém for começar a alertar o médium, ele vai começar a afastá-lo daquele meio, dizendo que você é o melhor de todos e que você não deve estar ali. Então, abra seus olhos. Isso a gente vê na nossa vida. Terminou já? Pedimos ao nosso irmão Igor, fazer a prece final, pedindo a assistência do amado. Vamos fechar. Orientação para a nova caminhada espiritual. Senhor Deus, obrigado pelos estudos e conhecimentos dessa noite para a nossa evolução e nosso aprendizado. Quero pedir à senhora Jamile, que desencarnou, que possa nessa nova caminhada encontrar o caminho de luz, que possa ser acolhida, assistida e tenha o seu entendimento espiritual. Quero agradecer a todos, quero pedir a todos, a Deus, para que possa olhar a todos aqueles enfermos, às pessoas que estão em casa acamada, para que possa levar também a gente com tranquilidade para a nossa casa. Obrigado. Assim seja, Senhor. Amado Jesus, a nossa gratidão na certeza da nossa irmã Jamile, que hoje retorna, se encontra na pátria espiritual, ela seja assistida, parada pelos seus entes queridos, sejam os protetores para a nova caminhada. Em teu nome de Jesus, de Maria, nossa mãe espiritual, toda a humanidade, da equipe de Joana, pedimos permissão para encerrar a primeira parte dos trabalhos da noite. Muito obrigado.